abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 1. Atos 1. A escolha de Matias, verso 15 até o 26. Vamos ler então, meus irmãos. A escolha de Matias, o apóstolo substituto de Judas, que traiu Jesus. Então foi necessário trazer ali um substituto. Vamos então estudar sobre isso. A escolha de Matias, Atos 1, 15 a 26. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Oremos mais uma vez. Senhor, como é bom ver a história da tua igreja, saber que o Senhor continua governando a tua igreja soberanamente. Tu és o cabeça da igreja, tu estás aqui, comemos o pão nessa manhã e representa a presença de Cristo conosco ainda hoje, de tal forma como se fosse fisicamente. Ele está aqui, ele governa a igreja. Nós vemos isso também no livro de Atos. Te agradecemos, abençoa essa aula, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma breve olhadinha no texto, depois a gente sai estudando. Primeiro, verso 15, que foi lido, diz: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. A assembleia era de umas 120 pessoas e Pedro fala ali, com autoridade. Que dias eram esses? Eram os 10 dias ali depois da ressurreição e antes da ascensão. Eles estavam esperando entre a ascensão de Jesus, melhor dizendo, eu me equivoquei. Entre a ascensão e Pentecostes, isso mesmo. 10 dias entre Jesus subiu e eles ficaram ali em Jerusalém esperando a descida do Espírito Santo. Então são 10 dias depois que Jesus sobe e o dia de Pentecostes, a festa onde o Espírito Santo foi derramado. O que era que eles faziam naqueles dias? Eles estavam no cenáculo, eles iam ao templo, eles oravam,
eles decidiram isso aqui. Cerca de 120 pessoas, né, ficava nessa espera, sem sair de Jerusalém, entre cenáculo, templo, e resolvendo essas questões da igreja, aprendendo os apóstolos e os discípulos, algumas mulheres, dentre elas Maria, mãe de Jesus. E eram esses dias de espera, eles esperavam unânimes em oração. A assembleia, cerca de umas 120 pessoas, né? Lucas cita isso aqui. Os estudiosos acreditam que é apenas uma referência, porque para se abrir uma sinagoga naquela época era necessário cerca de 120 pessoas. Então era como se fosse uma regra dos judeus, né? Como se ele estivesse dizendo, a igreja cristã, a nova aliança, ali era a igreja primitiva, os fundamentos apostólicos sendo ali confirmados, já tinham mais de 120 pessoas. Era uma forma como se fosse dizendo, a igreja, é possível já formar uma igreja organizada. Ele disse, né, Pedro aqui não é mais aquele Pedro que traiu Jesus, aquele apóstolo, tantas dificuldades passou, mas agora é Pedro ali amadurecido. A gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão, mas é importante já observar a autoridade. Ali ele é um dos líderes principais aqui em Atos. Ele se levanta, ele explica o que está acontecendo, que aquilo que aconteceu com Judas era previsto nas Escrituras. O Espírito Santo havia proferido por boca de Davi, aqui um salmo é citado. Então, veja a autoridade de Pedro. Deus dá a Pedro o entendimento, a sabedoria apostólica. Os apóstolos, eles receberam dons específicos de apóstolo. Eles tinham para ser apóstolo, havia a necessidade de ter andado com Jesus, de ter visto a ressurreição, visto os ensinamentos de Jesus de perto, e também eles tinham o poder do Espírito Santo com dons extraordinários. Vários apóstolos tinham dons de curar, dons espirituais, milagrosos, digamos assim. Eles também escreveram as Escrituras do Novo Testamento, ou então supervisionaram pessoas que estavam perto deles. Então, esse é o Pedro que nós temos aí, né, com essa autoridade dada por Deus, não de perfeição, mas aquele Pedro que nunca mais iria trair, nunca mais iria vacilar nesse aspecto de trair Jesus, como Judas traiu de forma terrível. Ele explica acerca de Judas o que aconteceu, mostra que ele foi contado neste ministério, mas rejeitou. Diz aí que ele precipitou-se, ele adquiriu um campo, de forma indireta ele participa dessa compra desse campo, e com preço de iniquidade, né? Ele se arrepende, segundo os outros textos que falam nos evangelhos. Judas, não se arrepende, ele tem remorso, ele devolve o dinheiro ali, cerca de 120 denários, que era o preço de 120 dias de trabalho. Então ele devolve ali no templo, mas não aceitam a oferta, porque era preço de sangue, e compram um campo para cemitério dos estrangeiros. Um campo que ficou com o nome lá de sangue, campo de sangue. Ele vai, ele se precipita, né, o suicídio dele, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, aqui se vê, é como se Lucas, o autor do Atos dos Apóstolos, estivesse mostrando o castigo daqueles que desobedecem o chamado de Deus. Quanto maior a responsabilidade, maior o chamado, mais consequência tem se a gente não cumprir. Quem muito recebe, muito será cobrado. Então aqui é uma advertência que Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também castiga aqueles que desobedecem e desonram o chamado que recebeu de Deus. Todos nós somos chamados, alguns chamados para ser apóstolos. O caso de Judas é muito sério, que ele foi contado entre os 12 e ele recebe ali uma justiça, uma punição muito grande,
E hoje nós vivemos uma época da igreja que as pessoas se esquecem disso. Deus ainda castiga, Deus ainda pune a desobediência. Por isso nós devemos temer aqui. Olhar para Judas é temer, é pensar em nós, é ver o privilégio que ele teve de ser chamado e ele rejeitou o chamado. Isso aí faz a gente temer, né? A Bíblia diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada, como ele fez. Ele teve a oportunidade de... Quantas vezes Jesus disse aos discípulos, quem quer... Né, alguns estavam deixando Jesus se afastando, e os discípulos perguntavam, Senhor, eles estão se afastando e tal. Jesus dizia, vocês querem ir também? Então Judas certamente teve a oportunidade de desistir e não desistiu de forma honrada, digamos assim. Ele desistiu com iniquidade, com mentira, vendendo, traindo. Outros desistiram, né? Não, é alto demais o preço, eu não quero seguir Jesus. Mas Judas não, ele foi mentindo e cada vez mais se comprometendo até chegar ao ponto de ser algo terrível que ele faz. As suas entranhas, né, são derramadas. Chegou o conhecimento de todos de Jerusalém, era algo público. Os judeus conheciam, né, as profecias. O campo de sangue foi comprado. Imagina esse cemitério, né, para os estrangeiros. Certamente nenhum judeu queria ser enterrado ali, ninguém, né? Foi a vida de Jesus, o sangue de Jesus, muito menos os cristãos, estrangeiros, a não ser pessoas pobres que não tinham de ser enterradas, ou estrangeiros, aí era ali, era um cemitério com uma história triste, de sangue. Hoje participamos da Santa Ceia também, o sangue de Jesus, nossa salvação, nossa vida. Então, foi algo terrível, que era uma profecia, mas foi responsabilidade de Judas também. Isso aí só Deus sabe fazer a diferença. Não era que Judas estava debaixo de uma maldição, que ele tinha, a culpa não foi dele, foi Deus que fez ele fazer isso. Não é assim. O pecado nunca vem da parte de Deus, é a responsabilidade humana. Então, é importante a gente entender isso, né? Aquilo que o homem erra é o homem errando, não é Deus. Não é Deus, nem mesmo no caso de Judas. E assim, campo de sangue, está escrito no livro dos Salmos, né? Os apóstolos, aqui Lucas também, fala sobre essa associação do que aconteceu com Lucas com essa profecia de Davi nos Salmos. Tome outro o seu encargo. Nós vemos aqui a escolha de Matias, mais para frente nós vamos ver a escolha dos diáconos, mais para frente nós vamos ver Paulo falando a Timóteo como deveria conduzir em cada igreja, com presbíteros, com diáconos. Isso era uma ordem de Cristo e também no Antigo Testamento já acontecia algo parecido. Os anciãos não eram qualquer homens, né, eram homens cheios do Espírito Santo. Já havia esse entendimento do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel e agora os 12 apóstolos. De certa forma, era mostrando a igreja de Cristo completa. No Novo Testamento, o Israel, incluindo todos os crentes, né, 12 do Antigo, 12 apóstolos agora, como mostrando que um dia no céu a igreja vai estar completa. Aí eles colocaram mais um, eram 11, agora volta a ser 12, com Matias. Algumas pessoas criticam essa escolha de Matias como sendo precipitação da igreja primitiva, mas não. Algumas pessoas acham que deveria ser Paulo, o 12º apóstolo. Era como se aqui a igreja se apressou para escolher o 12º, mas eu fico com a posição que não foi um equívoco, foi uma orientação dada ali a Deus, aos apóstolos, e eles escolheram. Paulo reconheceu isso, lá em 1 Coríntios 15:5, Paulo fala dos 12, né? Ele reconhece, ele vai a Jerusalém falar com os apóstolos, então Paulo estava tranquilo quanto a isso. Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, é um apóstolo como que fora de tempo. Paulo não andou nem com Jesus, Paulo nessa época perseguia a igreja.
Agora, na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele ali. Mostrando como Jesus governa a igreja. Mesmo depois que ele foi, ele estava ali, defendendo a igreja, ali escolhendo ainda os seus ministros. Também em Atos, aqui mesmo, Atos 6, na escolha dos diáconos, eles vão falar acerca dos 12. Então, havia um reconhecimento do ministério de Matias. Não se fala muito mais nele aqui em Atos, porque essa não era a intenção de Lucas. Ele não fala muito sobre a vida de nenhum dos apóstolos, nem do Matias, nem muito dos outros. Só fala mais de Paulo e de Pedro. Então, não era a intenção dele falar da vida dos apóstolos. Eu acredito, prefiro ficar com esse entendimento, que não foi um equívoco, foi uma direção de Deus necessária ali para... Não eram qualquer homens, os dois, tanto Matias quanto o José, deixa eu ver o nome dele, José Barsabás. Todos dois eram, digamos assim, tinham visto Jesus, tinham ouvido os ensinamentos de Jesus. Certamente eles estavam ali entre os 70 que foram enviados. Eram pessoas que viram os milagres, viram a ressurreição, viram Jesus ressuscitado. Podia ser um dos dois. Então, é como a gente faz hoje, eleições na igreja. Paulo fazia naquele tempo. Hoje nós vamos percebendo os dons dos irmãos, e assim a igreja, ainda hoje, nas votações, faz algo semelhante, baseado aqui nessa experiência inicial da igreja primitiva e depois na escolha dos diáconos e depois na instrução de Paulo também às outras igrejas. E é isso, né? A igreja vai reconhecendo quem eram os homens que andaram com Jesus. Eles sabiam, eram testemunhas. Qual era um dos objetivos aqui? Era ser testemunha daquilo que eles tinham visto. Era essa a questão. Tinha que ser alguém que testemunhou, que provou o poder de Deus, que tinha dons apostólicos. Não é à toa que tem aqui, nesse contexto, sereis minhas testemunhas. Então, era o papel da igreja agora, era ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, e os apóstolos tinham essa grande responsabilidade. A doutrina dos apóstolos era fundamento, ninguém podia mudar. E é uma palavra-chave aqui, mais uma vez, é testemunha. Eles tinham que ser testemunha. Isso fica uma grande lição para nós. O que somos nós? Somos filhos de Deus, santificados, salvos, e agora somos chamados para ser sal e luz, testemunhas nesse mundo. Testemunhas. Eles não eram falsos profetas que pregavam a mentira, não, eles viram, eles provaram, eles foram chamados. E era muito sério isso, não eram falsas testemunhas. Eles viram Cristo ressuscitado. Muitos deles sofreram a ponto de perder a própria vida porque sustentaram o testemunho até o fim. Eles tinham tanta convicção que não se abalaram, mesmo diante da morte, nem Pedro negou mais Jesus. Então era algo muito sério, eram testemunhas oculares, provaram o poder de Deus. Por isso que Judas é tão castigado, porque ele estava ali no meio dos apóstolos. Que grande privilégio ele recebe, e ele trata com desonra o chamado de Deus. Mais uma vez, chama a atenção a isso, como é importante a gente honrar o nosso ministério, o nosso chamado. É para Deus, não é para homens, né? Às vezes a gente fica triste com os homens, ninguém reconhece meu chamado, mas é Deus que nos chamou, foi Deus. Às vezes a gente olha, porque a igreja não reconhece, porque ninguém me vê, eu faço tanto pela igreja. Às vezes a igreja é ingrata mesmo. Mas é Deus que nos chamou. Nós devemos olhar para o privilégio de sermos chamados por Deus. E isso é o que vai sustentar a nossa fidelidade até o fim. Sermos obreiros e filhos de Deus, fiéis até o fim. Assim, eles propõem o nome, desses dois homens para preencher a vaga neste ministério, apostolado, do qual Judas se desviou. E lançam sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado o lugar com os 11 apóstolos. Primeiro eles observam esses irmãos, esses dois, veem essas características, se eles cumprem, de terem andado com Jesus, de ter visto a ressurreição.
Aí ficou o nome desses dois. Agora, eles não sabiam. Eles chegam a dizer aqui que só Deus via o coração deles. Como escolher qual dos dois? Então, ali eles estavam esperando a direção, a vontade de Deus, certamente em oração, como eles estavam aqui, né? Nessa época de oração intensa ali no templo, no cenáculo, esperando o Pentecostes. E o Espírito Santo vai guiando até que eles fazem algo que era muito comum no Antigo Testamento, o uso do Urim e do Turim, que eram como se umas pedras que estavam na roupa dos sacerdotes. Foi usado em muito tempo pelo povo de Israel para lançar sorte. Né? Qual a vontade de Deus? Sim ou não? Né? Alguns acham que como se alguns momentos eles lançaram sorte e não tinha resposta de Deus. Então, os estudiosos ainda procuram entender como era o funcionamento desse Urim, desse Turim. Então, acredita-se como se fosse algo uma pedrinha meio achatada, que tivesse dois lados da moeda. Quando dava a mesma resposta nos dois, tinha momentos que não sabia a resposta de Deus. Então, era como se tinha casos que Deus não dava a resposta. Mas quando ficava claro, sim ou não, aí eles entendiam que Deus estava falando, lançado a sorte. É algo que depois foi usado em algum tempo, né? Mas principalmente quando Deus levantava profetas, não precisava de fazer isso. Então, quanto mais o ministério profético foi ficando, né, de João Batista para trás, menos se usou essa prática de lançar sortes. Mas houve um momento que se fez isso. Hoje, muito menos nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós temos a palavra, o Pentecostes já aconteceu, nós temos a Bíblia para nos instruir, nós temos o Espírito de forma mais plena. Então, não se tem mais essa prática, que era uma prática do Antigo Testamento, que até a nós é meio difícil entender, né? Mas era o sacerdote, na roupa dele, ele tinha várias pedrinhas, e dentre elas esse Urim e esse Tumim, que era usado dessa forma que eu falei. Então, eles usam aqui, e interessante que depois de fazer isso, parece que eles ainda votaram. Quando, no final do verso 26, ou melhor, desde o início do verso 26, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Né? Então, no grego, se acredita que foi votado como se fosse com uma espécie de uma pedrinha também o voto dado. Esse é meu voto, esse é meu voto. Por fim, ele é escolhido. Né? Ainda bem que hoje a gente não precisa fazer isso, né? Nas nossas eleições, nas nossas escolhas, é de forma diferente. A igreja recomenda ao conselho, o conselho ali examina e a gente traz o voto para escolher os nossos líderes, que era algo também que acontecia não só aqui, mas em outros momentos. Paulo recomendou, era uma prática nas igrejas. Às vezes Paulo escolhia o obreiro e às vezes era votado. Então, por isso que a igreja presbiteriana até hoje segue esse modelo de votação, mas antes passando pelo conselho e por indicações também da igreja. Vamos lá. Inicialmente são essas características, agora vamos estudando um pouco mais. Nós vemos aqui em Atos o desenvolvimento da igreja primitiva, depois da ascensão de Jesus. Jesus subiu ao céu e agora a igreja tinha que aprender a viver sem Jesus, fisicamente, entendendo que o poder do Espírito Santo estava com eles, que a presença de Jesus estava com eles de forma espiritual, mas eles estavam ali, aprendendo a liderar, aprendendo a conviver. A igreja primitiva é esse exemplo sempre para nós. Não era uma igreja perfeita. No início parecia perfeita, né? Viviam em comuns, não havia necessidades na igreja, mas logo aqui em Atos vai aparecer os problemas, os desafios, as viúvas vão começar a ser esquecidas, problemas na igreja, obra missionária, obreiro desistindo. Então não era uma igreja perfeita, nunca foi, mas é um modelo para nós. Cristo é que é perfeito e continua a história da igreja, continua aqui no livro de Atos e continua hoje nas nossas vidas. Jesus continua a governar a sua igreja. Atos,
mostra como Deus operou na igreja primitiva e por meio dela, a fim de realizar sua vontade. Também é importante nós notarmos isso. Deus continua a operar por meio dos apóstolos, por meio da igreja. Hoje ele faz isso também. Deus continua a operar por meio de cada um de nós, pelos dons que nos dá, pelo nosso serviço, pela nossa adoração. Deus continua a falar na igreja e a falar ao mundo também. Somos igreja, temos essa responsabilidade de testemunhar. Isso é tão bonito no livro de Atos dos Apóstolos, de modo que os cristãos, muitas vezes impotentes como nós, de acordo com os padrões do mundo, entendemos melhor que Deus continua a operar no mundo de maneiras misteriosas e paradoxais, mas sempre poderosas. É um grande consolo o livro de Atos, para ver que Deus usa a igreja, que Deus usa pessoas muitas vezes impotentes como eles eram. Mas Deus dá o poder do Espírito Santo para eles. Da mesma forma hoje, como é importante a gente saber que o poder não está em nós, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, mas é o mesmo Espírito que operou lá e opera, continua a capacitar a igreja. Por exemplo, a ousadia que eles tinham, né? Paulo, um dos grandes homens ousados aqui em Atos, Pedro também se torna ousado. De onde vem essa ousadia deles? É de Deus, não vem deles. Por isso que o próprio Paulo, em outro momento, ele pede oração para que Deus lhe dê a palavra, para que Deus lhe dê ousadia. É Deus que dava essa força para ele, não vinha de Paulo. Mesma forma hoje, cada um de nós, não vem de nós. É o mesmo Espírito que continua a nos dirigir. É impressionante, né? Eu estava vendo como Deus muitas vezes escolhe as coisas loucas desse mundo, né, para confundir as sábias. Não que Deus seja mal querendo confundir, não, mas Deus está mostrando que a sabedoria do homem nada é, que o homem que pensa que é sábio deve ser humilde e se dobrar diante dele. E eu vindo algumas histórias, né, de chamados de Deus, eu vi essa semana do pastor Cláudio Duarte, que eu nem conheço muito bem, mas às vezes vejo um videozinho ou outro que ele trabalha com família, né? Aí ele dizendo algo assim, que a vida dele, ele foi filho de uma nordestina que foi lá para o sul, com 14 anos, parece que passa por Belo Horizonte ou outra cidade, quando chega lá no sul, é assediada por um homem casado, cerca de 35 anos de idade, essa menina fica grávida. E o pai queria que ela abortasse, e ela não abortou. A mãe até hoje nega, dizendo que não quis abortar. Por fim, o pai tira esse menino dessa mulher com 14 anos, essa adolescente, dá para uma família criar. A família não cria, dá para outra, dá para outra, dá para outra. Então, esse é pastor Cláudio Duarte. Ele dizendo, eu não entendo como é que Deus me usa hoje para falar de família, eu que não tinha família. Então, às vezes, Deus faz isso, né? A força não é no homem, é Deus que capacita, Deus chama quem quer. Então, assim também é a nossa história, nossas vidas. Ontem mesmo, em Cabaceiras, né, pastor Érico pregando, e a gente meditando o milagre do chamado, o milagre da conversão. Nenhum de nós planejou ontem estar em Cabaceiras, né, louvando a Deus. Não, nossos planos eram outros. Nossos planos eram outros, eram carnais, eram longe de Deus, mas Deus nos chamou, Deus tem uma obra na nossa vida e nós estávamos lá felizes em Cabaceiras, pregando o mesmo evangelho que tem poder. Mesma forma, cada um de nós somos um milagre, é uma ação de Deus, é um chamado de Deus. E mesmo na nossa impotência, Deus continua a realizar a obra de maneiras misteriosas e paradoxais, mas sempre poderosas. Essa frase que eu acabei de dizer é da série Comentário Expositivo de Atos, de David Jarland, da Vida Nova. Ele diz ainda, né, qual é o livro que em 80 páginas tem uma série tão variada de acontecimentos emocionantes? Isso é Atos, um livro pequeno. Que outro livro na história da literatura tem tanta emoção, tanto poder, tanto registro histórico como Atos? Ele cita, nós vemos aqui, olha, julgamentos, tumultos,
perseguições, fugas, martírios, viagens, naufrágios, livramentos que se desdobram no panorama extraordinário do mundo antigo. Jerusalém, Antioquia, Filipos, Corinto, Atenas, Éfeso e Roma. Então, é impactante isso. Quando a gente olha o mapa, quando a gente olha Pentecostes, as nações que estavam em Pentecostes, quando você olha para o mapa, impressionante, que era o Espírito Santo ali revelando o Evangelho para as nações. Que outro livro tem isso, tão poderoso? Não tem. Só a Bíblia. Aqui falando especialmente de Atos, mas é muita história, é muito abrangente, são impérios, são regiões, é muito lindo isso, o agir de Deus revelado aqui no livro de Atos. Sim, vamos falar um pouco mais sobre obreiros infiéis, né? Nós vemos que Judas, como já foi dito aí, a história dele, Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos 12. Está em Lucas 6, versos 13 a 16. Então, isso é muito forte. Ele foi chamado por Jesus. Isso a gente vai pensando na gente mesmo, né? Ele é contado ali, ele é chamado. Ele é convidado a deixar tudo e seguir Jesus. Lucas 5, verso 1 em diante. Judas escolheu abandonar Jesus e seguir o próprio caminho. A Bíblia diz isso sobre ele. Ele decide abandonar o chamado e seguir o próprio caminho. Que advertência para nós aqui nós temos. Nunca nós devemos fazer isso, seguir o nosso caminho, a nossa vontade. Eu quero tal coisa, eu quero tal ministério, eu não quero ser apóstolo, não, eu quero ser isso. Não. Quem determina é Deus. Nós devemos estar satisfeitos e fiéis naquilo que Deus nos chamou. A Bíblia mostra que ele desprezou essa grande dádiva. Que triste, o desprezo, a falta de ouvidos de Judas. Ele recebe essa grande dádiva de ser chamado pelo próprio Jesus e a desprezo, a mentira, né? Vários momentos no ministério de Jesus a gente vê ali o caráter de Judas desprezando, desonrando, até chegar nesse ponto da traição. Então ele desprezou essa grande dádiva. No entanto, meus irmãos, era necessário, com essa vida de Judas aqui, nós e outros textos da Bíblia, nós aprendemos que nós devemos avaliar nossa vida, nosso chamado, o preço de seguir a Jesus. Jesus muitas vezes fez isso para os seus discípulos, né? Que era um preço de renúncia, que eles iriam passar dificuldades, provas, eles tiveram que deixar redes, trabalho, então eles tinham que pensar na seriedade disso. Da mesma forma que nós hoje, antes de assumirmos um ministério, antes de assumirmos um ministério, nós devemos pensar no preço de seguir a Jesus. É verdade que quando a gente pensa, a gente quer desistir antes de começar, porque a gente se sente incapaz. Moisés se sentiu incapaz. Quem sou eu, Senhor? Davi se sentiu incapaz. Jeremias. Mas, mesmo se sentindo incapaz, nós devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, me capacita. Eu quero participar. É a honra de participar do corpo de Cristo, do ministério. Eu quero, Senhor, não sou capaz, mas quero ser fiel. Me ajuda. Nós aprendemos aqui com Judas também sobre isso, de forma invertida. Ele foi infiel, Deus nos chama à fidelidade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 3, se for possível os irmãos abrirem, para a gente ver. Se alguém abrir, pode ler. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 2. Isso é apostasia. 1 e 2. Obrigado, Edivan. Então, Deus advertindo a igreja, né? Cuidado com a apostasia. Nos últimos dias, alguns negariam a fé.
como Judas fez. Devemos ter muito cuidado nisso. A apostasia, o afastamento, o esfriamento por espíritos enganadores, por falsos mestres, nós devemos ter muito cuidado nisso. Outro texto é 2 Timóteo 4:10, onde Paulo vai dizer nomes de pessoas que abandonaram o ministério porque amaram esse mundo. Alexandre, Alexandre é citado como aquele que causou muitos males. Companheiros de trabalho de Paulo, esteve com Paulo na sua primeira prisão missionária e abandonou porque amou mais o mundo do que a Deus. Alguém pode ler aí, 2 Timóteo 4:10. Olha só, Demas, que tinha sido uma bênção, estava na prisão com Paulo, era um obreiro disposto, por causa do mundo, amou mais o mundo do que o chamado de Deus, abandonou Paulo, e Paulo estava sozinho. No verso 11, pode ler também, Laís, por favor. Aqui é maravilhoso, que ele fala em Marcos, que foi um obreiro que tinha sido infiel, mas é restaurado. Então, isso aqui é muito importante. Nem todos que traem a Jesus, que abandonam a obra, são ao ponto de Judas, né? De chegar numa situação terrível e final como a de Judas. Outros, como Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, chegou a abandonar a obra, mas depois ele foi restaurado, se torna um obreiro fiel. Ele nega, mas depois o Espírito restaura. Isso é um exemplo para nós, para também a gente não achar que só os perfeitos estão na igreja. Não, há lugar para os arrependidos, há lugar para aqueles que caíram, mas que são levantados pelo poder de Deus. Quem de nós nunca traiu, quem de nós nunca caiu, quem de nós nunca pecou, mas o Espírito nos restaura. Interessante aqui que o potencial de traição não era só de Judas, qualquer um dos apóstolos poderia ter traído. Não é à toa que no original, aquele texto que Jesus avisa a Pedro, né, que Satanás quer peneirá-lo. Satanás quer peneirá-lo. Ali não era só Pedro, era todos os apóstolos. No original está no plural. É como se dissesse, o diabo quer fazer isso conosco também. Mas Deus é o restaurador. Jesus disse, eu roguei ao Pai por vocês. Então, Jesus continua a nos governar, a rogar por nós, para que nós não caiamos nas tentações que todos nós também temos. Laís, se for possível, não sei se ainda está com a Bíblia aberta, versos 14, 15 e 16, o mesmo texto. 2 Timóteo 4, agora versos 14 a 16. Certo, aí é citado Alexandre, o latoeiro, né? Ele é citado aqui como alguém que causou muitos males a Paulo, à igreja. Só que no final aí da leitura que Laís fez, Paulo diz, não lhe seja posto em conta. Isso é muito bonito, é como se Paulo dissesse, no que depender de mim, ele está perdoado. Me fez tanto mal. Alexandre fez muito mal à igreja, mas no que depender de mim, ele está perdoado. Isso é bonito. Vamos seguindo. No caso de Demas, eu não sei nem dizer, porque ele, por causa do amor ao mundo, ele abandonou o apóstolo também. No verso 10, Edivan. Eu não sei se ele voltou depois, não é? Porque ele amou muito o mundo. Sim, como é que diz o verso 10? Não sabemos, né? Se foi depois, se ele deixou o evangelho.
Tomara que não, tomara que não. Tomara que não. Uma... Imagens, é verdade. Que exemplo para nós, não é? Que exemplo para nós. Agora, versos 15 e 16, lá de Atos, como estamos estudando, né? Pedro se levanta, voltando a Atos. Agora, versos 15 e 16 do primeiro capítulo, como estamos vendo aí. Pedro se levanta. Pedro, no meio dos irmãos, se levanta. Então, vamos meditar um pouco mais sobre isso. Pedro se levanta no meio dos crentes. Sobre isso que aconteceu aqui com Pedro, Jesus havia dito que a fé de Pedro não mais falharia, depois que ele fosse peneirado por Satanás. Então, lá no texto de Lucas 24, 45 e também 22, 31, vai dizer que depois de ser provado, depois de ser peneirado, Pedro estaria pronto para ajudar os irmãos. Aí se cumpre aqui. Aqui é quando Pedro se levanta pronto, preparado. Nunca mais Pedro iria trair. Mas antes de ser usado aqui com autoridade, ele é peneirado, ele é ali tentado, mas ele é fiel. E Jesus diz, depois que você passar por isso, você vai ser uma bênção para os irmãos. Você vai ali consolar os irmãos. E é isso que acontece aqui. Pedro se levanta e traz aquela palavra de liderança, de autoridade, totalmente diferente do que ele tinha traído Jesus. Alguém pode ler aí Lucas 22, 31? Evangelho de Lucas 22, 31. Vocês, no plural, né? Não era só Simão, eram os apóstolos, os discípulos. Falou para Simão, mas era para todos. Aí, vamos ler também o 24, 45. Aí, Lucas 24, 45. É o 45? Não, é o capítulo 24, verso 45. Jesus abriu o entendimento de Pedro e dos outros para compreender as Escrituras acerca da ressurreição. E aqui nós vemos Pedro compreendendo as Escrituras, explicando os salmos, as profecias. Foi Deus que abriu o entendimento dele. Se cumpre aqui nesse registro de Lucas. Ele fortalecerá os irmãos. Estava lá a palavra de Jesus. Depois que ele fosse peneirado, ele iria fortalecer os irmãos. Como é importante permanecermos firmes nas provações. Pedro foi grandemente provado e ficou firme. Mesma forma, a Bíblia nos chama a, mesmo no dia mau, permanecermos firmes. Fortalecei-vos no poder de Deus, diz Efésios 6, 10, 11 e 13, nos advertindo que depois passarmos pelo dia mau, nós devemos permanecer firmes e inabaláveis pelo poder de Deus que nos sustenta. Às vezes, irmãos, acontece o dia mau, é aquele dia da provação que Pedro foi peneirado. Às vezes nós passamos também o dia mau, o dia difícil, o dia que dá vontade de desistir de tudo, né? Só que a Bíblia diz, se nós confiarmos em Deus e buscarmos o poder de Deus, nós podemos resistir e permanecer bem. Isso é tão importante. Às vezes dá vontade, como diria alguns de nós, né, de chutar o pau da barraca, né? Não aguento mais não quero mais esse ministério. Eu vou me embora. Qual como Demas, chutar o pau, ninguém me vê, ninguém me reconhece, e se esquece que é o chamado de Deus. Porque eu não... Então, é o dia mau, Devemos ter cuidado, porque no dia mau a gente pode falar besteira, no dia mau a gente pode desprezar o chamado de Deus,
No dia mau a gente desrespeita os irmãos. No dia mau a gente pode dizer como Jó, não queria nem ter nascido porque eu não fui um aborto. É a nossa humanidade, devemos ter muito cuidado, que no dia mau nós somos perigosos, nós somos perigosos, né? Como eu vi essa semana, o pastor Érico mandou para mim um videozinho que foi tão edificante, pequenininho, a história de um irmão que estava querendo escrever um livro sobre oração. E ele se dedicou fazendo leituras, mais de 300 livros sobre esse tema. Ele ia para a biblioteca, ele tinha até a chave da biblioteca, a hora que ele quisesse ele iria lá ler e tal, porque ele queria escrever um livro. Chegou um momento que ele estava tão cansado e tão... Ele disse, é muita coisa que eu li, eu não vou dar conta, levantou a mão para os altos e disse, vou desistir hoje. Aí foi nessa hora que Deus lhe dá novas forças, nova ousadia, nova convicção e ele não desiste. É o dia mau. É o dia mau, ele queria abandonar tudo. Depois de ler 300 livros, ele disse, eu não tenho condição mais não. Eu não sei mais escrever nada. Agora confundiu as ideias todas, né? Aí é nessa hora que às vezes, como diz Spurgeon, antes de Deus usar um grande homem, qualquer um de nós, Deus primeiro quebra ali todinho. Não foi assim na vida de Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, mas veja como ele foi quebrado. Uma depressão Deus deu a ele, dificuldades tão grandes, aí ele é uma benção, mas só Deus sabe o quebrar, a quebradeira é grande, como diria Augusto Nicodemos. Foi a pregação na nossa formatura, não foi, pastor Érico? Lembra? Quando o pastor Érico estava se formando em teologia e eu estava na pós-graduação. A gente formou junto lá no SPN. O pastor Augusto Nicodemo pregou sobre isso, sobre a quebradeira nas nossas vidas. Deus vai nos quebrar todinho, mas depois vai nos santificar e nos usar. Depois seremos uma bênção. E no dia mau, devemos ter cuidado. Pedro nunca mais negou a fé. Judas, infelizmente, só teve remorso, né? E o texto diz que as suas entranhas apareceram, se derramaram. Traz aquela ideia como se ele se enforcou e depois caiu nas pedras e suas entranhas apareceram. Ou então, não se sabe ao certo, ou então a decomposição, né? Ficou lá esquecido e o seu corpo ficou aberto. Que tristeza, né? Um exemplo de... Para nós, devemos ter cuidado para não deixarmos, não desonrarmos ao nosso Deus. Como já disse, depois de sofrer o dia mau, devemos permanecer firmes. A Bíblia diz também que depois de padecermos um pouco, o Senhor nos firmará, nos fortificará e nos tornará maduros. Mas às vezes a gente precisa, né, de um espinho na carne, às vezes a gente precisa de uma luta. Até pastor Érico também estava conversando comigo nesses dias e falando da vida de Arielle, não é? Como é o nome dela? Arielle. É uma irmã nossa que tem um câncer e ela dá muitos testemunhos e é uma bênção mesmo com câncer. Parece que os médicos deram a ela 5 anos de vida, né? Então ela não está focada na doença, ela está ali servindo, amando e fazendo o trabalho com alegria, mesmo doente. Ela sabe que Deus pode lhe curar. Certamente ela está fazendo tratamento também, mas pode ser que não. E é um exemplo, né? Ela chega ao ponto, era isso que eu queria dizer, de reconhecer que o câncer era para ela, ela precisava desse câncer. Olha que coisa. Deus não erra, aquilo que Deus permite a gente viver é para nos quebrantar, é para nos santificar. Quando uma jovem dessa, parece que ela tem 4 filhos, né? Então ela tem medo de deixar os filhos, de morrer, mas ela está aprendendo que é Deus que cuida dos filhos dela, não é ela. E chega ao ponto dela dizer, eu precisava desse câncer, esse câncer era meu, esse câncer era meu. Porque é o reconhecimento da soberania de Deus. Todos nós precisamos, a luta que Deus nos deu é nossa, é para nos santificar, é para nos manter firmes até o fim. Que Deus nos ajude, mesmo no dia mau. Verso 17 do texto de Atos. O que é que diz o verso 17? Ele desonrou, ele dispensou o chamado.
porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então, é triste, né? Ele, chamado por Jesus, ele despreza. Ele desprezou. Versos 18 a 20 é o castigo divino. É o campo, né, que é comprado, preço de 120 denários, um denário, salário de um dia. Então, como já vimos o restante do texto, né, toda essa forma de eleição, nós vamos encerrar por aqui. E que Deus nos abençoe, né, aceitarmos o chamado dele com alegria, a vocação que ele nos deu, de filhos de Deus. As lutas existem, mas a honra é maior. Que honra de participar Matias teve. Matias, o novo apóstolo, que não é mais citado. Não precisa não, Cristo que é glorificado, não somos nós. Vamos então orar e encerrar o culto. Querido Deus, tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso aprendizado, é para testemunho, é para nos ensinar. E esse texto não é diferente. O Senhor deixou registrado essa terrível história de Judas para nos exortar, Senhor, e para nos mostrar o privilégio que temos de ser chamado por Ti. Muito obrigado, porque somos incluídos, apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar da nossa humanidade, mas o Senhor é nosso Deus, é o Senhor que nos capacita com poder, o Senhor que dirigiu a igreja primitiva, é o mesmo Deus que continua a fazer outro. Ajuda-nos a sermos fiéis, até no dia mau, Senhor, na hora mau. Ajuda-nos, segura nosso coração, segura nossa língua, nós possamos ser fiéis a Ti, lembrando da honra que temos e do privilégio eterno de Te servir e Te adorar para sempre, onde um dia estaremos contigo de forma definitiva. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.